Rapaziada, depois da goleada sofrida contra o Palmeiras ontem no Allianz Parque em São Paulo, o técnico Roger Machado ainda pode ser demitido nas próximas horas. Reunião no estádio Beira-Rio neste final de semana e principalmente mais um papelão que pode ser protagonizado pela direção do Inter, que garantiu o treinador no Clássico Grenal. Tem bastidores muito importantes dessa situação que a gente vai trazer nesse conteúdo a partir de agora. Bom, rapaziada, antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de kto.bet.br para brincar, para se divertir, site proibido para menores de 18 anos. No primeiro comentário fixado desse vídeo tem o meu link da KTO. Se tu não tem registro ainda, quer dar uma olhada, uma brincada, faz o teu registro entrando por esse link, tá? Bom, gente, vamos lá. Ontem foi garantido pela direção do Inter que o Roger será o treinador no Clássico Grenal do final de semana. Porém, uma informação bombástica dessas últimas horas dá conta de que sim, existe uma possibilidade real de que o Roger, nas próximas horas, seja desligado do cargo de técnico do Inter. A direção está fazendo reuniões, está conversando nesse domingo e amanhã na reapresentação será da mesma forma, mas por mais que a direção tenha blindado de novo o Roger ontem, depois da goleada sofrida por Palmeiras, tem uma possibilidade de demissão no ar dentro daquilo que está sendo escutado nos bastidores do Inter. A pressão é muito grande em cima do Roger Machado e também dos dirigentes do Internacional. O Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe uma informação agora pela manhã. Ele estava em São Paulo ontem no jogo, conversou com algumas pessoas e acompanhou esses bastidores do Inter. Eu conversei com algumas pessoas neste domingo pela manhã e tenho alguns detalhes também para trazer aqui nesse vídeo. Mas a principal informação, o Roger Machado, entre hoje, domingo, e amanhã, segunda-feira, pode acabar não sendo mais o treinador do Internacional. Repito, mesmo que ele tenha sido garantido pela direção do Internacional ontem. O vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, concedeu uma entrevista coletiva depois do Roger lá no Allianz Parque, em que ele disse: o Roger será o nosso técnico no Clássico Grenal do próximo domingo. Ele garantiu o Roger no Grenal do final de semana e que não teria demissão. Porém, a pressão é tão grande e as coletivas foram tão ruins, as explicações, aquilo que a direção do Inter viu, que não é descartada essa possibilidade. Muito também por conta dessa pressão externa que está vindo sobre o trabalho do Roger, da comissão técnica e do departamento de futebol do Internacional. E aí eu coloco aqui, se o Roger cair, muito possivelmente ele não cairá sozinho. Não será somente o Roger a ser demitido. O vice de futebol José Olavo Bisol está na berlinda e tem outros dois nomes que podem cair também. O executivo de futebol André Mazzucco, que fez janelas pífias até o momento como executivo do Inter, e o próprio diretor esportivo D'Alessandro, que é o encarregado do vestiário, que a gente está vendo o vestiário do Inter ruir. E não de racha entre jogadores, mas de tensão, de clima, de ambiente, a gente está vendo uma divergência. Vou dar um exemplo aqui. Ontem o Roger e o Bisol falaram de falta de postura dos atletas, o famoso botana dos jogadores. O Rocher, quando foi questionado sobre essas declarações do Roger e do Bisol, na zona mista ontem do Allianz Parque, ele disse que ele não enxergou como falta de postura dos jogadores. Então tem uma divergência até de discurso das pessoas do vestiário do Internacional. Mas quais são os pontos importantes? Antes dos pontos, te inscreve aqui no canal, é de graça. Eu consigo ver aqui a maioria das pessoas que assistem os vídeos muitas vezes não é inscrita aqui no canal e é de graça. Tu pode fazer pela tua televisão, tu pode fazer pelo celular também para te inscrever, tu pode fazer pelo iPad, notebook, tablet, computador. É só apertar o botãozinho do inscrever-se. Na TV, se tu tá assistindo na TV, tu também consegue. Tem um botãozinho ali do inscrever-se, é só apertar nele e dar essa força que a gente tá aí em busca dos 98 mil inscritos aqui no canal. Então te inscreve aqui a partir desse vídeo, sempre todos os dias trazendo 2 vídeos por dia de Inter. Teremos novidades, um novo programa na próxima semana, que vai ser bem legal, vocês vão curtir falando de Inter pela manhã. Então te inscreve, deixa o teu like no vídeo e ativa o sininho das notificações, tá? Se tu não é inscrito, olha aí, confere e te inscreve aqui no canal. Bom, gente, os pontos
que são importantes sobre uma demissão do Roger hoje e que fazem e são tratados como prós e contras pela direção do Inter. O primeiro é um contra, que é a multa do Roger Machado. A multa do Roger não é um valor baixo. Eu até falei ontem lá na Super Jornada Colorada KTO, no canal do Baldasso, que geralmente na gestão Barcelos, os contratos com treinadores, eles não têm uma multa rescisória definida. Ela é geralmente o valor que tu tem que pagar de salários pro treinador. Por exemplo, o treinador recebe 1 milhão, ele tem mais um ano de contrato, ou seja, 1 milhão vezes 12. Ele receberia 1 milhão pelos próximos 12 meses. Então tu paga o valor que ele teria para receber até o fim do contrato. Tá? Geralmente é por esse valor. O Alexandre Ernst trouxe que ele tem informação de que a multa do Roger é na casa dos 7 milhões. 7 milhões de reais. E aí tem que fazer a conversão, porque a gente até... Vou confessar aqui, eu não tenho a informação de qual é o salário do Roger, não sei. Eu já perguntei para algumas pessoas, não tive a resposta de quanto ganha o Roger Machado no Inter, lembrando que ele teve uma renovação depois do título gaúcho no início do ano, tá? Então não dá para cravar que esses 7 milhões sejam um valor fixo ou que sejam o que ele ganharia de salário até o final de contrato com o Internacional. Esse é um ponto que joga contra uma demissão do Roger Machado nesse momento até o Clássico Grenal. Outra questão que joga contra na visão da direção: poucas opções de treinadores no mercado de transferências. O Inter enxerga que tem poucas opções disponíveis para contratar ou para ligar, ou que aceitariam um projeto até o final do ano, ou chegar numa semana de Clássico Grenal. Então também seria difícil, por falta de opção, por não topar pegar um trabalho numa semana Grenal e por talvez não topar pegar um trabalho até o final do ano, até a virada do ano. Então é difícil o Inter encontrar esse treinador nesse momento. E com o interino no Grenal, a direção também tem muita preocupação disso. Não só para uma possibilidade de goleada, mas mais do que isso, uma possibilidade de não ganhar o Grenal. O Inter acredita que tem mais chance de ganhar o Grenal tendo o Roger, mesmo que com esse trabalho, mas tendo uma semana para trabalhar, do que tendo uma troca e mandando um interino, que nesse caso seria o Pablo Fernandes, que é o auxiliar da comissão permanente do Internacional. O que joga a favor de uma demissão do Roger nos bastidores do Inter? Falta de postura dos atletas e apatia dos atletas, e o Inter entende que, por mais que isso seja uma coisa dos atletas, também é algo do vestiário do Inter e do trabalho do Roger Machado. A tensão do vestiário do Inter, a gente viu muitas discussões entre alguns atletas, que por vezes é normal, mas quando tu vê em muitos momentos isso acontecendo, demonstra a fragilidade do vestiário e a tensão que vive esse vestiário do Inter. E a outra questão, tá, é que não pegou tão bem, e essa é a informação importante, não pegou tão bem entre os atletas esse discurso da direção e do Roger da responsabilidade dos jogadores, tá? Isso não pegou tão bem entre os boleiros. Tanto que a gente viu o Rocher falando ontem na zona mista, discordando basicamente do Roger e do Bisol, dizendo que para ele não foi falta de postura, foi falta de concentração da equipe dentro de campo. Então esses são alguns fatores prós e contras que a direção está examinando no momento. Se fala de uma reunião neste domingo, a portas fechadas, no Beira-Rio, entre o departamento de futebol do Internacional. Amanhã tem reapresentação no CT Parque Gigante, tem possibilidade de protesto de algumas torcidas organizadas pela goleada contra o Palmeiras e por ser uma semana Grenal, e isso faz com que o ambiente político do Inter ferva, a pressão política de conselheiros, de outros membros de direção, vice-presidentes, enfim, comece a ficar maior para o trabalho do Roger e da direção do Inter, e isso faça com que sim, ainda exista a possibilidade de uma saída do Roger. Mas é importante colocar, se o Roger for demitido, por mais que eu ache que o fim dele de ciclo já chegou no Inter, vai ser uma vergonha para a direção do Inter, que ontem, depois do jogo contra o Palmeiras, garantiu textualmente que o Roger será o técnico no Grenal. Repito, hoje eu sou contra a permanência do Roger, mas a direção bancou ele, a direção disse que ele será o técnico no Grenal. Então, se tiver troca entre hoje e amanhã, o que existe e é uma possibilidade, vai ser uma vergonha, um papelão enorme, maior do que a direção já está passando. Qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima!